estipular uma multa, fixar uma multa contra a defesa que faz os embargos só para ganhar tempo. Eu tenho a impressão que já desistiram dos embargos, né? Eles desistiram dos embargos porque já viram que não vai adiantar nada, estão pensando em recorrer logo aos Professor Rui, superiores. qual é a sua interpretação porque essa é a discussão que vai correr a partir de agora com relação a essa interpretação. Sabe-se uma coisa, não se muda mais a pena, essa não se mexe na pena, né, pelo menos na instância deles, mas tem toda essa dúvida com relação a se manda prender, se não manda prender, devendo-se ressaltar que pelo juiz federal de Brasília, ele já teve o recolhimento do passaporte decretado na semana que passou, impedindo, inclusive, que ele viajasse à Etiópia. Mas em outro processo. Em outro processo, exatamente. Impedindo que ele viajasse à Etiópia, inclusive, que estava de viagem marcada. Bom, no Brasil, diz o Pedro Malan, que no Brasil até o passado é imprevisível. Então, bem lembrado, bem lembrado. Não vamos fazer prognósticos aqui, porque o Supremo... Está se falando muito em politização do judiciário. Eu acho que o primeiro grau e, no caso, o TRF4, o segundo grau, não estão politizados, mas o Supremo está politizado, né? E eu não ouso fazer prognósticos. Mas as possibilidades de modificar a condenação são muito restritas agora, até porque os tribunais superiores, STJ e Supremo, não vão mais examinar a questão de fato. Os fatos que foram considerados provados no primeiro e segundo grau não vão ser mais examinados. Eles vão examinar apenas questões de direito. E as questões de direito sempre podem ser modificadas, porque o direito não é matemática, não é ciência exata, e é sempre possível construir uma tese diferente daquela que foi adotada num tribunal. Mas 3 desembargadores, que, aliás, esse nome desembargador é muito polemizado por algumas pessoas, porque a Constituição não fala em desembargador para a Justiça Federal, né? Mas eles se autonomeiam desembargadores. Para não serem juízes. Três. Não é, que se acha menor se for juízes. E desembargador é um juiz. Juiz é quem julga. Para marcar uma diferença. Na verdade, são juízes. Então, até os ministros do Supremo são juízes. São juízes. Como entre os militares, um general é soldado, né? Um general não deixa de ser soldado. Então, 3 juízes experientes e qualificados, que vêm da carreira em concursos realmente muito seletivos, dificilmente uma unanimidade de 3 juízes contém algum equívoco grosseiro. Né? Sem falar no fato de que eles acataram pedidos do Ministério Público também muito qualificado, né? E que já tinha passado pela peneira de um juiz de primeiro grau, que tinha sido até mais tolerante, pelo menos na dosimetria da pena. No caso Moro, né? No caso Moro, que é um juiz sabidamente muito qualificado. Então, as possibilidades de mudança, do ponto de vista estritamente técnico, as possibilidades de mudança do juízo em si são ou deveriam ser restritas. Deixa eu colocar o professor Roberto nessa discussão, na perspectiva, professor Roberto, é o seguinte: uma outra dúvida que também está suscitando várias discussões paralelas, inclusive por vozes extremamente autorizadas no mundo do direito constitucional e do direito penal no Brasil, é com relação a esta condenação. Se há provas suficientes materiais para condenação ou não, porque há uma parcela significativa que acha que o presidente foi condenado por suposição, por ilações, em relação ao caso do triplex, né? Que é a Folha de São Paulo disse isso ontem. Pois é, eu queria saber, você aqui como nosso professor doutor, aliás, o professor Roberto Martins Rodrigues, para quem não sabe, de todos os juízes desembargadores do Estado do Ceará, quem fez mestrado, por exemplo, e doutorado foi aluno do Roberto. É bom dizer da graduação até... É bom dizer. Que ele é muito modesto. Para mostrar a autoridade que ele tem para falar sobre isso aqui. Né? Então, professor Roberto, houve isso mesmo? Faltou? Olha, eu não tenho... Foi julgado dessa perspectiva ou não? Tem os fatos? Apesar da titulação que eu fui obrigado a obter para melhorar um pouquinho o salário de professor, mas, na verdade, eu não tenho qualificação jurídica para analisar juridicamente
um caso que foi resolvido politicamente. Você já começou a abrir uma divergência. Você já começou a abrir uma divergência. Há Se um me permite, esquema. data vênia. Pelo conjunto da obra, eu não vou me socorrer de detalhes, porque todos os detalhes já foram publicados, comentados e tal. Mas eu não vou entrar nessa seara complicada que é o direito. Eu, aliás, sou canhoto, sou direito. Está aqui com a caneta, escrevo com a mão esquerda. Só no quadro negro com a direita, porque essa parte do lugar atrapalha a esquerda, não vai lá. Aliás, não vai a lugar nenhum a esquerda, somente hoje. Mas o fato, Arnaldo, é que há um esquema, não é contra o Lula só, é contra que hoje muitos ricos de hoje foram pobres. Só que a memória é fraca desses ricos. É verdade. E aí eles esquecem que já foram pobres, que fizeram certos artifícios, que o Código Penal prevê, e ficaram ricos. Não são todos, mas uma grande maioria fez isso. A gente sabe que eu fui procurador da Fazenda Nacional há muitos anos e via as manobras para não pagar os impostos, para sonegar. Isso é velho. Por isso o meu imposto de renda é feito por um amigo meu da Receita Federal, para não ter problema. Mas quem nos incomoda com isso, faz direitinho a coisa e passa em branca e nuvem. Eu acho que há um esquema. Houve um esquema contra o Lula, mas não contra o Lula especificamente, porque ele, bem ou mal, simboliza a desigualdade social no Brasil, a luta para acabar com a desigualdade, que não vai acabar nunca. O Reginaldo me ensinou, e ele tem razão, não há um país só de rico nem só de pobre. É lamentável, mas infelizmente é assim mesmo. E Deus é o culpado. Ninguém pode ir contra Deus, eu também não sou contra. Sou católico, não tão praticante, mas sou católico. E o católico é bom por isso, porque tem os praticantes e os não praticantes. É mais democrático do que outras religiões. Mas eu acho que há um esquema, e esse esquema só vai terminar com a impossibilidade de um líder popular ser candidato. Resta saber se o Nordeste vai votar no paulista, que gosta muito do Nordeste, como você sabe, né? São Paulo é doido pelo Nordeste. Aliás, foi construído pelo nordestino. Devia até ser grato. Então, eu me excuso de comentar essa parte jurídica. Eu prefiro ficar na parte política. E você acha que foi um julgamento político? O próprio Moro, na sentença, diz que não há prova do pagamento de propina ao Lula, diz lá expressamente, eu li ontem na Folha de São Paulo. E, então, diante disso, o julgamento foi principalmente político. Eu assisti todo o julgamento, os desembargadores não me convenceram da parte jurídica, mas eu sempre fui um péssimo aprendiz de direito, né? Tanto que eu sou canhoto. Mas há um esquema, e esse esquema vai até o final, ninguém se iluda, não. Roberto, olha, eu vou lhe dizer, veja bem, o impeachment da presidente Dilma foi por conta do conjunto da obra. Os petistas dizem isso. Não, foi porque as pessoas achavam que ela era um governo ruim. Essa condenação... E o Temer está aí até o final. Essa condenação do presidente Lula é pelo conjunto da obra. Na verdade, é a mesma coisa da prisão do... o Rui não concorda. Porque o fato do apartamento é muito pequeno diante dos escândalos que aconteceram no governo dele. Mas a pena foi agravada pelo fato dele ter sido presidente da Agora, República. a questão de não ter provas é o seguinte, Segundo o Rui gosta muito dessa tese. falou. Preste atenção. Olha, o sujeito, vou dar um exemplo. O sujeito acontece um crime de homicídio ali. Ninguém viu, não tem testemunha, ninguém filmou. Então, não tem uma prova cabal. A polícia vai apurar e descobre que um determinado sujeito havia ameaçado aquele camarada. Não é? Depois faz uma busca na casa e descobre que lá tem uma arma compatível com a arma que matou. Depois descobre um motorista de praça que diz, não, eu o levei para aquela região naquela noite. Então você vai reunindo, certo, fatos e evidências. Esse conjunto de fatos para formar essa obra que você gosta. Então você Aquilo chega... que você chamou de ilação. Não, exatamente, mas quando você reúne uma quantidade muito grande, encontra lá na hora, no local do crime, um botão que falta na roupa do camarada. Então você junta, o juiz tem o direito de fazer... Então você acha que foi construído a condenação do presidente Lula em cima desse conjunto de fatos? Sim, a fotografia dele com o Léo
Léo Pinheiro lá no apartamento, um homem milionário não ia estar feito um corretor de imóveis, vendendo um apartamento a uma pessoa qualquer, não é? O próprio Léo, todas as colaborações premiadas que coincidiram dizendo, não, o apartamento era dele, desde o porteiro do prédio ao vendedor do apartamento, ao dono da construtora. Então, todos esses fatores foram somados. Aí você não tem um documento, não tem uma coisa... Quando se fala em prova, fala-se, por exemplo, o Roberto usou a expressão ilação. Não, a expressão é do Arnaldo. Sim, eu prefiro usar a expressão prova lógico-formal. E eu tenho repetido incansavelmente que se uma senhora aparece grávida na ausência do marido, não é preciso uma prova material, não é preciso um exame de DNA. Né? Por outro lado, quem pratica crime de corrupção passiva ou mesmo de concussão não vai assinar documento nenhum. E o que a Folha de São Paulo e muitas outras fontes estão dizendo que foi uma declaração do juiz Moro de que não existe prova, não é bem assim. Há uma declaração dele dizendo que não existe ato de ofício. Isso não significa que não exista prova. Existe prova, lógico, formal. É claro que ninguém passa 7 anos negociando a compra de um imóvel. É claro que o vendedor não faria uma reforma no imóvel mais cara do que o imóvel, sem saber se o comprador ia fazer ou fechar ou não o negócio. Então, o que a gente Agora, Rui, eu estou com medo porque eu estou reformando alguma coisa do apartamento que eu alugo. Pois é, mas aí é outra coisa. Você está reformando na condição de inquilino. Ali foi uma reforma feita pelo vendedor, pelo incorporador, para um cliente que não tinha decidido comprar. E uma reforma mais cara do que o imóvel. E que tornaria o imóvel invendável, porque o imóvel num edifício simples para gente pobre e nenhum rico ia comprar um apartamento tão caro num condomínio de gente pobre. A não ser alguém que quer esconder uma fortuna. E isso é uma prova lógico formal. Além disso, tem uma declaração de renda, do imposto de renda de Dona Marisa, dizendo que o apartamento é dela. Então fica difícil dizer que não tem prova. Da OAS dizendo que é dela. Pois é, porque é claro que tinha que existir, porque se há uma manobra de ocultação de patrimônio... Que é dela a OAS. Quando a pessoa diz que não existe, que não é propriedade do ex-presidente, porque no registro de imóveis não está dito assim, isso vale sim para o direito civil, mas não vale para o direito penal, porque o direito penal está tratando de ocultação de patrimônio. Né? Agora... Então é esse conjunto de fatores que levam, quer dizer, dentro do que você chamou há uma de prova lógico formal que os desembargadores e dizer que é uma pequena coisa um apartamento, não é pequena, é do tamanho do tipo penal. O tipo penal fala, os tipos penais invocados falam em ocultação de patrimônio, falam em aceitar uma vantagem indevida, não diz o tamanho da vantagem. Então, aceitou uma vantagem indevida, pode ser um bombom. Ok. Com essas colocações, eu vou encerrar aqui mais esse bloco. E quando voltarmos, vamos colocar a discussão na perspectiva político-eleitoral, que agora é uma outra polêmica. A condenação do presidente Lula muda completamente o quadro sucessório nacional para a presidência da República, sendo ele legalmente candidato ou informalmente candidato, se podemos usar essa expressão, porque o PT já o lançou e ele já confirmou que é candidato independente disso. E a condenação em segunda instância pelo colegiado o faz entrar para a lei da ficha limpa. E estando na lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato legalmente. Um instante só, a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho.
Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Estamos hoje com as participações dos nossos debatedores, dos nossos colaboradores, Roberto Martins Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e o professor Rui Martinho Rodrigues. Estamos discutindo todo este aspecto e os impactos da condenação em segunda instância do ex-presidente Lula. Vamos então colocar agora o aspecto político eleitoral. O presidente Lula, com candidatura formal ou com candidatura sub judice, o fato é que ele interfere diretamente no quadro sucessório nacional, quer dizer, aceite ou não. Na semana que passou, 24 horas após a sua condenação, o PT se reuniu nacionalmente pela sua executiva e o lançou como candidato. E o presidente Lula já se pronunciou, sobretudo, incorporando essa candidatura. Embora tenha surgido também, na última quinta-feira, o plano B, que é o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Fernando Haddad, como sendo a pessoa que vai estar, de forma discreta, percorrendo como presidente dessa fase inicial, para que, numa eventualidade de retirada da candidatura do presidente Lula por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, já se tenha, portanto, esse plano B percorrendo ali mais ou menos. Mas o fato é que o presidente, hoje, ele é candidato à presidência da República. Eu quero colocar esse aspecto, professor Rui, quais são os impactos e os reflexos disso, porque me parece que isto desorienta ainda mais o processo sucessório, que já estava bastante desorientado. Continua a incerteza, né? Essa imprevisibilidade à brasileira. E é claro que ele é candidatíssimo, seja porque realmente há a possibilidade dele ser candidato, porque a imprevisibilidade do Brasil, a politização do Supremo aponta nessa direção, seja porque é a maneira de salvar o partido do desgaste que os escândalos trouxeram para o partido. É se colocar na posição de vítima, é defender essa tese do julgamento político, da condenação política e tal. Mas também, por outro lado, parcelas das forças que sempre o apoiaram já começam a pensar na era pós-Lula. Por exemplo, o PCdoB já está tratando de lançar uma outra candidatura que não a dele. E o PCdoB sempre foi um aliado íntimo do PT. O PSB também já cogita de outra alternativa. O PDT também já cogita de outra alternativa. Então, já começa a surgir no horizonte uma preocupação com uma era pós-Lula. O PDT já tem um candidato lançado, que é o candidato do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. O PSB também, o PCdoB também já estão cogitando disso. Mas já tinha antes, que é a Manuela, né? E dentro do próprio PT existem vozes nesse sentido. Estadual, né? O ex-governador Olívio Dutra, hein, Roberto? Não, o PCdoB é a Manuela. Ele é estadual agora, já foi federal. Não, eu digo, ela quer candidata a presidente. O ex-governador... Já era antes desse problema. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, já está também preocupado com a era pós-Lula, dizendo que o PT deve tentar reconstruir a própria imagem e se reposicionar, fazendo uma meia-culpa dos seus erros, com outro nome, com uma outra candidatura. Agora, se vai ou não poder ser candidato, é a incerteza da insegurança jurídica dos brasileiros. Mas interessante, senhores, é que eu vi um comentário curioso, que o capitão... Wagner. Não, o capitão que vai concorrer com Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Diz que não pode comemorar o problema do Lula, porque estava polarizado entre ele e o Lula tinha, naturalmente, uma rejeição muito alta, não é? Que o favorecia, né? E agora polarizou. Sem o Lula, vai haver mais opções e ele vai ficar. Essa é a avaliação dele. Alguém fez esse comentário e eu achei curioso. Quem conhece o mínimo de história política brasileira sabe que o Brasil não tem um eleitorado de direita conservador suficientemente para eleger um candidato com as características dele, sabe disso, né? Sem contar que ele, do meu ponto de vista, é um sujeito desprovido do preparo, digamos, intelectual e político
necessários à disputa de uma candidatura à presidência da República. Não é um estadista, né? Me parece que ele vai ser desidratado no decorrer das discussões, dos debates, quando provocado, quando instado a apresentar um pensamento de Brasil, que ele não, sinceramente, não demonstra até agora. Mas não resta dúvida que, assim como o Collor foi um candidato anti-Lula em 89, ele estava despontando como um candidato anti-Lula esse ano, né? E se o Lula eventualmente ficar fora do páreo, é possível que ele realmente sofra um desgaste. Professor Roberto Martins Rodrigues, eu quero colocá-lo nessa discussão, nessa perspectiva político-eleitoral. Que cenário? Porque, a rigor, embora existam todas essas alternativas que o professor Rui Martinho fez muito bem ao colocar, mas o fato é que o cenário você tem hoje, candidatura mesmo do ponto de vista objetivo, você tem pelo PDT o ex-governador Ciro Gomes, pelo PSDB o governador Geraldo Alckmin, embora haja um ensaio do... É uma incerteza ainda. Arthur Vigílio, que é o prefeito de Manaus, mas isso é questão interna. Fernando Henrique também já... Isso é questão interna do partido. De qualquer maneira, o PSDB terá um candidato, portanto, ninguém bate o Bolsonaro, pelo simpaticíssimo e grandioso Alckmin, ninguém. E o Lula. Ou seja, você tem hoje 4 candidaturas efetivas, porque essas outras seriam candidaturas que a gente conhece só para poder... São Paulo é São Paulo. Tem Marina Silva também. Marina Silva, que é a 5ª candidatura, mais ou menos definida, né? Nesse cenário, a candidatura do ex-presidente Lula, de que forma ela interfere nesse instante? Qual é a tendência? Tirando o Lula, que certamente não vai ser candidato, ele é pelo menos é o desejo pré-candidato, do esquema que está aí, eu acho que a tendência da esquerda é se unir em torno de um candidato viável, porque é uma questão de sobrevivência política. Aliás, a propósito, o vice-presidente nacional do PT deu declarações semana passada que o PT já conversa com o candidato Ciro Gomes do PDT, que no cenário colocado aí é talvez a única interlocução mais próxima do PT. Também se fala em Jacques Wagner, né? Porque como plano B dentro do próprio PT. Dentro do próprio PT. Mas o Jacques Wagner teria declarado na Bahia de que não vai pôr em risco uma eleição que ele tem mais ou menos garantida para o Senado, necessitando do foro privilegiado, porque não esqueçamos que o Jacques Wagner, ele é citado na Lava Jato, precisa ter um mandato para poder se precaver, se prevenir dentro do foro privilegiado. Ele já teria declinado que não iria para uma candidatura... Já se falou no Haddad, né? Que ele já disse que não tem apetite por essa Agora, disputa. é preciso ver se o Lula, na hipótese de não ser candidato, se não vai influenciar o nome que o PT lançará como candidato. Porque o Lula não quer ninguém que possa crescer mais do que ele. Então, eu acho que o Lula dificilmente apoiaria a candidatura Ciro Gomes. A não ser que ele se considere liquidado para a política. Se ele tiver liquidado, mas ele uma pode vez apoiar. impedido, ele está para esse pleito, do ponto de vista pragmático, ele está. Mas pode continuar liderando o partido. Sim, mas como o Roberto Jefferson foi liquidado e está liderando o PT. Mas a liderança do partido independe de ele apoiar candidato A ou B, ou apoiar o candidato do partido. Ele pode liderar de qualquer maneira, até porque ninguém se interpõe. Sim, mas tendo uma liderança forte como Ciro Gomes, que é um homem que se comunica muito bem, que é o melhor orador da política brasileira hoje, e raciocina rápido e muito bem sobre a política, a economia, os diversos temas nacionais, o Ciro toma a liderança dele em 2 minutos. Não dentro do PT. Até dentro do PT, porque todos nós sabemos da fisiologia que tem dentro do PT, como em todos os partidos. Na hora que o Ciro Gomes for presidente, vai ter uma fila de madrugada na porta dele pedindo cargo. Professor Reginaldo, vamos colocar o seguinte raciocínio. É meu papel aqui levantar possibilidades para que os senhores possam se colocar. O PT, com o Lula candidato, tem uma sobrevida. Imagino que o Lula iria para o segundo turno, sem dúvida, porque tem capilaridade, tem a popularidade do Lula. O PT, sem o Lula, ele perde essa possibilidade e torna-se quase que nula dele ir para o segundo turno com o candidato dele. Pelo menos isso é o que as pesquisas, as simulações estão a indicar. Voltar ao cenário político, voltar a participar, Roberto, do poder como coadjuvante, ou seja, coligado com um candidato viável, como no caso é o Ciro Gomes, que dentre todos é o que tem maior interlocução com eles, do ponto de vista pragmático, não seria a sobrevida do partido? Não tenha dúvida. Eu acho que seria uma tolice
candidatar o Lula, porque o Lula mais na frente vai sofrer as consequências dessa condenação e eles vão perder o espaço. Dizer que o Lula agora é pré-candidato é para manter acesa a chama do Lula. Quando chegar mais perto, candidatar alguém que o Lula apoia. Vamos ver até que ponto ele consegue transferir votos, porque também isso é difícil, né? Você pensa que transfere todos os votos que você tem para outra pessoa. Prestígio é uma coisa que você só transfere a metade. Você tem um prestígio determinado, você indica uma pessoa, essa pessoa não chega lá como se fosse você. É uma pessoa indicada. Mas, como se diz lá no Sul, o afogado não escolhe barranco. Ele já está nessa situação, tem que tentar essa estratégia. Eu acho que ele vai apoiar alguém do PT ou próximo ao PT, como você cita o Ciro Gomes, que tenha viabilidade, que não tenha envolvimento muito grande com a corrupção, com a Lava Jato, para dar força a essa pessoa. Eu acho que a saída é essa. Se ele fosse candidatar, ainda que consiga eliminar, não sei o quê, mas na frente isso vai estourar, não vai dar certo. É falta de... Aí o PT fica na mão, né? Professor Roberto, o PT... Eu acho que o único neutro nessa discussão sou eu, porque eu não preciso votar. Passei da idade da obrigação. Então eu não tenho nenhum interesse mais nessa eleição. Mas eu acho que o candidato que o Lula apoiar